Bom dia, gente. Vamos lá, né, para a nossa última aula de recuperação de ciências, tá? É, a gente vai falar hoje sobre os hábitos alimentares, que é uma coisa muito importante, né? De como a gente se alimenta, de como a gente deve trabalhar com o nosso corpo, certo? Porque tem a base da nossa alimentação, mas nós também temos, né, que cuidar do que a gente vai se alimentar, certo? Do que a gente se alimenta, os cuidados que a gente deve ter com os alimentos, com o nosso corpo, né? Por conta para não chegar a uma obesidade, certo? Vocês sabem que a obesidade infantil é uma das doenças mais comuns, né? Principalmente nessa época de pandemia que a gente está vivendo, certo? Mas que a gente pode, né, lidar com isso aí, porque sempre é tempo de recomeçar, né? De mudar. Então, assim, de acordo com esses hábitos alimentares, a gente tem que ter o consumo, né, de tanto de carboidratos, nós temos que ter o consumo de carboidratos, de gorduras, de proteínas, de vitaminas, de águas e sais minerais no nosso corpo, né? Sem falar também nos açúcares. Claro, gente, isso aí tudo a gente deve ser, a gente tem que se alimentar de maneira moderada. Por quê? Porque, como vocês sabem, tudo demais é veneno. Então, o que acontece é o seguinte: se eu consumo uma coisa, aquela coisa em altas quantidades, não vai servir, certo? Vai prejudicar outro tipo, né? Vai causar outro tipo de problemas, certo? Então, assim, de acordo com o crescimento, né, vai também aumentando, né, o nível de alimentação, tá bom? Mas assim, a gente precisa saber de que é que realmente o nosso corpo precisa, tá? Porque o nosso corpo, ele tem diversos fatores que contribuem para conservar a nossa saúde, certo? Assim como os organismos, o nosso organismo, ele precisa de oxigênio, certo? Ele também necessita de uma boa variedade de alimentos, né, para os órgãos trabalharem bem. Por isso que comemos também é fundamental. Então, a gente é o que a gente também come, certo? Por quê, tia? Se eu só como besteiras, o meu corpo vai ser aquilo que eu estou. Mas se eu só como tudo saudável, né? Tudo na medida do possível, então comer muitas vezes ao dia um só tipo de alimento, como por exemplo, sanduíche, é ruim. Por quê? Porque o sanduíche vai ter o pão, né? E vai ter muitos carboidratos, massa, certo? Você vai colocar um queijo, um ovo, um hambúrguer, certo? E tudo isso aí, certo? O ovo é proteína, é muito bom, certo? Mas você deve comer na quantidade correta, tá? O segredo é manter uma dieta que, no conjunto, ofereça um bom balanço de proteínas, gorduras, né? Carboidratos, vitaminas, minerais e fibras. Tudo isso tem que ter na nossa. Nós só conseguimos isso variando bastante a alimentação. Claro que você não vai se alimentar apenas de uma coisa só. Ah, eu não vou me alimentar só de gordura, não vou me alimentar só de carboidratos, nem só de proteínas, tá? A gente vai se alimentar de maneira que possa estar variando. Os alimentos, eles são ricos em vários nutrientes, né, que podem ser classificados em grupos diferentes. Aí é onde ele vai falar sobre os carboidratos, as gorduras, as proteínas, vitaminas, águas e sais minerais, certo? Depois a gente passa a ver sobre a pirâmide, né, dos alimentos. Os carboidratos, rapidamente. A gente precisa dos carboidratos do corpo para quê, tia? Os carboidratos, como eu falei para vocês, têm energia. Então, para que você tenha bastante energia, né, para durante o dia, é necessário você ter, né, um equilíbrio de carboidrato, certo? Mas assim, gente, quando eu falo em energia, quer dizer o quê? Eu estou me referindo também aos exercícios,
Você não pode só se alimentar e ficar parado, né, você necessita fazer um exercíciozinho, né, para não ter aquela parte do sedentarismo, tá? Por causa disso, os atletas, eles preferem alimentos ricos em carboidratos, né? Os alimentos ricos em carboidratos são macarrão, batata, sucos, doces e cereais. Claro, e tudo tem que ser é, ingerido de forma correta e na quantidade correta. Se comermos mais carboidratos do que o nosso corpo necessita, o excesso ficará armazenado como gordura. Quando a gente fala em gordura, quer dizer o quê? Aumento de peso, né? O sedentarismo também. Os são carboidratos geralmente com sabor doce. Claro, quem não gosta de doce, né? É muito bom. E são encontrados na cana-de-açúcar, na beterraba, no milho, em várias frutas e em vários outros alimentos, certo? Então, assim, a beterraba, ela é um legume, mas ela contém açúcar, certo? A cana-de-açúcar já diz tudo, né? Bastante doce, muito açúcar, certo? O milho, certo? Algumas frutas são bem docinhas porque elas têm um excesso de açúcar, como também outros tipos de alimento, tá? Na página 185, nós temos certo? Que são fontes de energia que o nosso corpo armazena com mais facilidade. Por quê? Porque aquela gordura é, indesejada, né? Tem a gordura indesejada, que é aquela que você não quer, mas que você tem, certo? Então, quando não estão sendo usadas, certo? Elas ficam em um depósito embaixo da pele, ou seja, a nossa hipoderme. A hipoderme, gente, já levando um pouquinho para a parte da pele, a hipoderme, ela é uma das partes, né, que armazena gordura quando não está sendo utilizada, certo? Entre os alimentos ricos em gorduras, inclui-se o quê? Os óleos, né, claro, aquele que a gente utiliza, a manteiga, a margarina, os nozes, o leite integral. Todos eles têm uma quantidade excessiva de gordura, certo? E precisa ser consumido com moderação. As proteínas. As proteínas são essenciais para uma construção de novas células. Particularmente são importantes, né, quando estamos em fase de crescimento. Elas consertam ou refazem as células que estão gastas ou ficam machucadas. Os alimentos considerados como principal animal. Por quê, tia? É a carne bovina, as aves, peixes e ovos, né? Mas os vegetais também. Tem alguns vegetais que possuem proteínas, certo? Mas proteína mesmo, quando a gente fala, a gente já sabe o que é o ovo, as carnes, peixe, tudo isso é proteína, tá? Já na parte das vitaminas é fácil de identificar, né? Porque nós temos as frutas e os legumes, principalmente as frutas que são ricas em vitaminas. Elas estão presentes em frutas e verduras, certo? Elas também são obtidas através de alimentos, bebidas ou suplementos vitamínicos, tá? Tem uns suplementos que ajudam as pessoas, né, com o crescimento, essas coisas, e eles são à base de vitaminas. A vitamina D, certo? Por que que a vitamina D ela é uma exceção, tia? Porque ela é sintetizada no organismo em uma escala limitada, certo? E as vitaminas B12 e K, que são sintetizadas pela flora bacteriana do intestino. Água e sais minerais, já faz tudo, já fala tudo, né? A água e o sal, certo? Não pode faltar, né? Porque a água é um dos principais recursos, né, que a gente tem. E se encontra, né, na sua forma natural e em vários alimentos. E se constitui como um alimento fundamental ao corpo. Assim como os sais minerais, como o sal de cozinha, certo? Então, água e minerais, já diz tudo. A água, sais minerais é o sal, certo? Também não pode faltar. Na página 186, ele vai dividir os alimentos, né? Como eu falei para vocês, na pirâmide alimentar, certo? Ele tem três tipos de alimentos. Nós temos os alimentos energéticos, construtores e reguladores. Alimentos energéticos são, o nome já diz, são aqueles que nos dão energia, tá? Os construtores são alimentos que constroem, ou seja, de crescimento. E os reguladores são aqueles que regulam o nosso organismo.
Então, nos alimentos energéticos, nós temos açúcar e gordura, né? Porque são alimentos ricos em açúcares e gorduras que fornecem energia e calor para o nosso corpo, certo? Nós temos bastante tipo de alimentos energéticos que são aqueles que fazem a gente, né, liberar o nosso suor, nossas glândulas sudoríparas. Já os construtores, ou plásticos, né, mais conhecido como construtores, são as proteínas, né, os que contêm proteínas, e são os alimentos ricos em proteínas necessários ao crescimento e à reposição do que foi gasto pelo corpo. As de ferimentos são as proteínas que reconstituem os tecidos. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas antigas falando que quando você cai, que tem um ferimento ou um machucado, se você colocar um bife de carne em cima, vai reconstituir mais fácil, né, a sua ferida. Isso é fato, tá? E os alimentos reguladores, né, que são vitaminas e os sais minerais, que são os alimentos ricos em sais minerais e vitaminas que conservam o bom funcionamento do corpo e evitam certos, aqueles frutos, legumes, né, que vocês sabem. Precisamos comer para poder viver. Simplesmente não dá para viver sem alimento, claro, a gente já sabe disso, né? Tem que ter a sua moderação, mas a gente não consegue viver sem os alimentos. São eles que nos fornecem energia e nos ajudam a crescer. Pense no que acontece com o seu organismo nesse exato momento. O coração bate, claro, né? Os pulmões recebem oxigênio e soltam dióxido de carbono. Inúmeras ações, inclusive a leitura que você está fazendo dessa página. Então, isso quer dizer que ele, né? Mas a gente precisa alimentar para poder viver, certo? Todas as atividades, quer você esteja acordado, quer você esteja dormindo, necessitam de combustível, tanto quanto um carro precisa de gasolina. Carro sem gasolina, ele não roda, certo? Da mesma forma, são o nosso corpo, né, sem alimento. É aquele velho ditado que eu até já falei nas aulas anteriores, saco vazio nos põe, certo? A fonte de tudo é a comida. E cabe ao sistema digestório transformar os alimentos no combustível que faz o corpo funcionar. Sem exageros. Não necessariamente você vai ter que se alimentar. Ah, eu vou alimentar para passar minha fome e ficar superlotado. Não, não é assim, gente. E você também não pode exagerar no que você está comendo. Se eu já comi um sanduíche hoje, eu não vou tornar a comer outro sanduíche, certo? Até porque ali já vai virar excesso de gordura, né? Na página 188 é onde ele fez idade infantil, né, que é uma doença muito comum, né, que já às vezes inicia desde a infância. O excesso de peso em crianças, gente, está relacionado muitas vezes ao aumento do consumo de alimentos com muita energia. Por mais que você gaste bastante energia, mas você precisa se alimentar controladamente, né? Ou muitas calorias, ricos em gorduras, como refrigerantes, que criança gosta, né? Balas, sanduíches, salgados e outras guloseimas, né? Estão aliados à redução de atividade física. Quando você come muitos esse tipo de alimento e não faz nenhuma atividade física, isso quer dizer o quê? Que você está ali se alimentando e contribuindo para o seu, a sua alimentação, certo? Quando as crianças comem esses que são pobres em vitaminas e minerais, em grande quantidade, além de prejudicarem o seu crescimento e desenvolvimento, eles se expõem ao risco de desenvolver a obesidade. Fato, certo? Então, gente, é preciso vocês equilibrar, né, todos os alimentos e criar o hábito de comer sempre verduras, legumes, sei que nem todo mundo gosta, mas é necessário para o bom funcionamento do organismo, ok? A obesidade infantil, né, a obesidade em crianças, ela pode também determinar outros tipos de doença, né, ou complicações na saúde. Ai, tia, mas não vai causar agora. Agora não vai não, mas futuramente causa, tá bom? Então, assim, só uma revisãozinha, né, básica do nosso conteúdo, certo? Para que vocês possam entender, tá bom? Então, desde já,
tá? Bom dia para todos, bom dia para vocês. E até a nossa próxima aula daqui a pouco de ética, tá bom?